Olá pessoal, sou o professor Roberto Paquito do SEI Romualdo e vamos falar sobre as principais técnicas de leitura para a prova de inglês do Enem. Pessoal, nós vamos passar para vocês as principais técnicas do inglês instrumental. Lembrem-se de que a avaliação ela não privilegia a tradução literal das palavras ou expressões. O foco da avaliação, o objetivo, a filosofia da prova é exatamente fazer com que o aluno compreenda, retire a mensagem do que está lendo, sem necessariamente ser fluente no inglês, no caso a prova de inglês. Mas ele tem que obedecer algumas técnicas, usaram as estratégias de leitura, que elas sim vão ajudar para você retirar a mensagem principal e interagir com o autor para você atingir o sucesso na resolução das questões. Então vamos lá. Quando você pegar a sua avaliação, a primeira leitura que você vai fazer é o skimming. Professor, o skimming consiste em quê? Exatamente, o skimming é a primeira leitura que você vai fazer. Ela consiste em você ler o texto por inteiro, de uma maneira superficial, apenas para você identificar o assunto geral do texto. Então, nessa leitura, é importante que você saiba que quando você estiver no processo, durante a leitura, você não pode parar imediatamente quando você encontrar uma palavra desconhecida. Você tem que continuar lendo sem perder o sentido do que você está lendo, porque ao final, com certeza, o objetivo do texto, o assunto a ser abordado, você já vai estar muito craque nessa parte. Tá certo? Então, a primeira leitura que você vai fazer é o skimming, é o geral. É para você chegar e dizer, não, o texto fala sobre violência, o texto fala sobre desigualdade, o texto fala sobre corrupção, e seja lá qual for o assunto. Então, o skimming vai deixar você pronto para você começar a fazer a segunda estratégia. É o scanning. Mas antes, não se esqueça que quando você estiver fazendo o skimming, você pode perguntar, Paquito, e na hora da leitura, como é que eu devo selecionar as palavras? Olha aqui, pessoal, olha essa orientação. Os cognatos. Cognatos são as palavras que se parecem com português. Para uma pessoa que diz que não sabe inglês nem por onde vai, se eu perguntar o que é important, ele vai dizer que é importante. Se eu perguntar o que é special, ele vai saber que é especial. Se eu perguntar o que é complement, ele vai saber que é complemento. Então, o cognato não é que o texto seja fácil, é porque essa característica já é inerente ao inglês. Como na língua portuguesa, você tem palavras que são acentuadas. Isso pertence ao idioma. A mesma coisa no inglês. Todo texto vai ter os cognatos. Só tem uma pequena diferença. No nosso texto de ensino médio, no caso do Enem, até 35% das palavras do texto são compostas por cognatos. Agora, num texto científico, que vocês irão aprofundar no nível superior, em que você vai ler textos dentro da sua área, até 65%, mais da metade do texto é composto por cognatos. É o caso de medicine, é o caso de psychologist, e por aí vai, tá certo? Aí você seleciona os cognatos, e agora você vai ver o vocabulário que a gente treinou ao longo do ano. Não se esqueçam, você tem dois tipos de vocabulário que vai ser explorado na sua leitura. Primeiro, o vocabulário conhecido. É aquele vocabulário que o nome já é autoexplicativo, você já conhece, independente de eu ter falado na sala. É um conhecimento que você tem ao longo da sua carreira estudantil. Se eu perguntar a você o que é window, não fui eu que ensinei que window é janela. Isso é um vocabulário que você conhece. Entendeu? Beautiful, ball, tall, short. Então são vocábulos que você já conhece ao longo da sua carreira. O diferencial, pessoal, está aqui, no que a gente treinou. O vocabulário essencial. E aí você diz, Paquito, me faz uma revisão desse vocabulário. Você vai fazer uma pequena revisão naquele vocabulário que tem a probabilidade de cair de 95% dos seus textos. São eles. Você já leu o texto sem about? Você tem que saber o que é about. Conjunções, therefore, portanto, however, entretanto, o but, que é muito conhecido, mas, porém, while quer dizer enquanto.
indica simultaneidade. Então, conjunções, preposições estão dentro desse vocabulário essencial que a gente treinou ao longo do ano. Então, isso aqui vai fazer parte e está dentro do skimming, porque na hora que você estiver fazendo a leitura superficial, você já está selecionando esse tipo de vocabulário. Isso vai fazer com que a sua leitura fique cada vez mais clara. E o melhor, sem necessariamente você ter que traduzir todas as palavras ao pé da letra. Isso não vai acontecer. Sempre vai ter alguma expressão que você vai dizer, poxa, essa aqui eu não sei. E aí, como é que eu faço? Legal, pessoal? Não esqueçam também que o scanning é 90% da sua prova. Dividido nas 5 questões, vão ser 4. Então você vai ter o que é o scanning? É o contrário do skimming. Na primeira leitura, você já fez a sua seleção. Agora no scanning, é a compreensão detalhada. É quando o autor vai fazer uma pergunta em que ela se encontra, a resposta se encontra, num determinado trecho. Se o texto for literário, um conto, tá certo? Uma narrativa. Então a pergunta, ela pode estar, né? A resposta a essa pergunta está num trecho. Não está no todo, está no trecho, num parágrafo. E em cima disso, quando você estiver fazendo o scanning, pessoal, não se esqueça de tentar localizar a palavra-chave. E você diz, Paquito, mas eu posso ler um texto que não tem a palavra-chave? Não, não existe. Se eu estou falando com você sobre qualquer assunto, eu tenho que ter palavras-chave que sejam características daquele assunto. Então, nesse texto, que pode ser uma tirinha, pode ser uma charge, pode ser uma letra de música, pode ser um texto literário comum, apenas um texto jornalístico, informativo, tem que ter a palavra-chave. É através dela que você vai ter acesso às respostas. Você vai se orientar a partir do enunciado através da palavra-chave de já sei que essa alternativa aqui ela pode ser a certa. E outra, pessoal, não se esqueçam dos grupos nominais. Aquilo que a gente vê, a pessoa que vê o inglês no dia a dia, mesmo sem saber, ele pode chegar e dizer, professor, eu vejo isso todo dia, mas eu não sabia que era grupo nominal. Quer dizer que o nome daquele filme é Toy Story. Só que eu traduzo História dos Brinquedos. Não era para ser Story Toy, não? Não, pessoal, porque o grupo nominal, o que foi que nós aprendemos? Sempre é formado por um grupo de palavras, em que a última é um substantivo. Então, quando você viu um grupo nominal, você lê 1, 2 e traduz 2, 1. O grupo nominal vai estar lá. Aí, as marcas tipográficas são todos os recursos visuais. Não menosprezem gráficos, qualquer estatística, se você tiver até uma fonte, um título, e se você achar uma palavra importante e você não souber a tradução, faça a dedução pelo contexto, como a gente treinou as pistas, veja o que vem antes e o que vem depois, para você ter uma provável noção do que possa ser aquela palavra desconhecida. Beleza? Espero ter contribuído para o seu sucesso na nossa prova do Enem. É com muito carinho e muita satisfação que estamos aqui para dar o melhor para você. Um grande abraço e até a próxima.